E se engana quem pensa que a BB Seguridade não está se modificando, ainda mais com os relatórios de desempenho mensal da companhia, fica ainda mais fácil de entender o que está acontecendo com a empresa, ainda mais com os conteúdos que eu sempre trago aqui no canal. Mas vamos entender também a visão do BTG Pactual, ainda mais para o ano de 2024, que enxerga que a BB Seguridade tem margens impressionantes, colocando ainda por cima no mesmo pedestal, tanto do Banco do Brasil quanto do Banco Itaú. Também vamos falar sobre essa matéria que saiu sobre a Suzano, que ela vai elevar o preço da tonelada da celulose em todos os mercados em janeiro de 2024 e vamos entender também como que isso aqui pode trazer repercussões para a Klabin. E sem dúvida nenhuma, essa valorização de mais de 26% nas ações da Marfrig apenas nos últimos 6 meses, mais intensificada nos últimos 2 meses, está deixando os investidores inquietos. E não só ela, também as ações da JBS valorizam incríveis 32,5% nos últimos 6 meses, nesse forte rally de alta que começou em outubro deste ano, sendo que o papel chegou a ser precificado em R$ 16,34 no dia 28 de junho de 2023, o que naturalmente os investidores mais experientes já estão buscando entender o que está acontecendo com o setor dos frigoríficos. Já trouxe outras matérias em relação ao setor, mas também vou trazer aqui as perspectivas do Banco Santander para o ano de 2024, tanto para as ações da Marfrig quanto da JBS. Além disso, vamos entender por que o fundo imobiliário HGLG11 aumentou o valor da cota patrimonial em 3,54%. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então, vamos começar justamente sobre a BB Seguridade, porque recentemente eu trouxe um vídeo fazendo análise da seguradora, inclusive projetando os pagamentos de dividendos dela. Se você ainda não viu, acesse o canal do Ativo Virtual, porque eu trouxe esse vídeo nessa semana e está muito interessante para quem quer investir para o longo prazo na BB Seguridade. E o ponto aqui é que o banco BTG Pactual elegeu o braço de seguros do Banco do Brasil, que é a BB Seguridade, e que, aliás, tem fortíssima sinergia com os produtos do Banco do Brasil e acaba tirando muito proveito dessa boa relação. E nesse quesito, é importante para quem quer investir para o longo prazo, conheça como essa relação funciona, as sinergias que eu estou mencionando a respeito do Banco do Brasil e a BB Seguridade, assim como da Caixa e também da Caixa Seguridade. E isso vai te ajudar bastante a tirar conclusões para o longo prazo das duas empresas. E ainda por cima, os analistas do BTG reforçaram que o ano de 2023 foi um ano marcado por baixos índices de perdas, crescimento decente da receita da seguradora e ainda por cima, uma surpresa positiva dos resultados financeiros. Nas palavras dos analistas do Banco BTG, resumidamente espera-se que os números operacionais permaneçam fortes, com receita potencial crescendo. E esse aspecto aqui também tratei no vídeo do resultado mensal da BB Seguridade, muito importante entender como está cada segmento da BB Seguridade, os ramos e também a parte que ela considera risco. Um ponto de destaque é justamente a desaceleração no crescimento do rural. Mas sobre esse ponto específico, já tem aqui vídeo no canal, inclusive, para falar sobre o mega desembolso de 100 bilhões de reais que o Banco do Brasil vai fazer. E é claro, como eu acabei de explicar, tem forte sinergia com a BB Seguridade e isso vai trazer repercussão positiva para a seguradora. Por outro lado, o Banco BTG Pactual destaca que se espera que os resultados financeiros contraiam ligeiramente dada a queda da Selic e que vai continuar caindo segundo as intenções do Banco Central. Tema esse que está sendo discutido já há vários meses pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e no relatório Focus já está disponível inclusive as projeções para 2024. Ainda por cima, os analistas do BTG recordam que a BB Seguridade está sendo negociada a 8 vezes o preço sobre o lucro da companhia, ou seja, o PL, com rendimento de dividendos na casa de 11%. Então, acaba sendo aqui uma das principais opções para 2024, na opinião do Banco BTG, além do Banco Itaú e também do Banco do Brasil. Lembrando que tem análise aqui no canal falando sobre o Banco Itaú, como ele está sendo esquecido pelo mercado, mas com uma grande modificação que pode elevar em muito o pagamento de dividendos do Banco Itaú. E por fim, o Banco BTG também traça que o preço-alvo das ações BBSE3 é de R$ 41, ou seja, uma potencial alta de 23% em relação às cotações da data dessa matéria aqui. E o BTG ainda trouxe que o cenário competitivo é positivo e a empresa possui um sólido histórico de governança corporativa com distribuição
distribuição de dividendos na casa de 90% a 95%, ou seja, isso aqui é o payout. Sem falar que a BB Seguridade costumeiramente faz programa de recompra de ações e teve um recentemente aprovado, que também aumenta a participação do Banco do Brasil, algo que o próprio Banco BTG considera uma boa notícia, minimizando os riscos de reinvestimentos. E como a matéria trouxe, realmente aqui as ações BBSE3 estão sendo negociadas a múltiplos muito interessantes de 8,66, sendo uma das seguradoras mais baratas, vai ficar concorrendo ali justamente com a Porto Seguro. Considerando a cotação dos R$ 33,00, as ações estão valorizando quase 14% nos últimos 12 meses. O PVP, para quem não conhece a estrutura do Banco do Brasil e da BB Seguridade, vai assustar, que é de 6,22, mostrando que a empresa está 5 vezes acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 10,33%, mas como eu mostrei no último vídeo sobre a BB Seguridade, esse pagamento de dividendos vai aumentar significativamente. Agora vamos falar sobre a Suzano, que vai elevar o preço da tonelada da celulose novamente, e isso para todos os mercados já em janeiro de 2024. Ainda assim, as ações estão subindo. É claro, uma das coisas que ajuda a Suzano a valorizar no mercado é justamente o aumento da cotação do dólar, uma vez que a companhia tem a maior parte das suas vendas no exterior, e com isso acaba tendo seus produtos cotados em dólar. Inclusive, sobre esse assunto, o preço da commodity, ou seja, da celulose, vai ser elevado em $10 para o mercado chinês e para a América do Norte e Europa em $80 em cada região. Ou seja, realmente a empresa vai fazer um aumento bastante interessante aqui a respeito do preço da celulose. E como isso afeta a Klabin, há cerca de 4 meses atrás, a Klabin trouxe um comunicado ao mercado dizendo que ela também iria aumentar o preço da celulose. É claro que saiu matérias como essa aqui, que estava dizendo que ela acompanha a Suzano. E de fato, isso aconteceu, onde a empresa aumentou $20 a tonelada para o mercado chinês, o que amplia a possibilidade da Klabin também seguir a Suzano novamente em janeiro ou fevereiro de 2024. Recentemente trouxe também o Fique Preparado da Klabin, onde eu mencionei a respeito desse efeito do aumento do preço da celulose, que ainda não tinha sido repercutido no terceiro trimestre do ano de 2023, justamente porque era muito recente o aumento do preço da celulose em relação à apuração dos resultados trimestrais. O que vai trazer para os investidores uma visão muito mais clara vai ser o resultado do quarto trimestre. E aí sim, vamos perceber muito mais claramente o que vai acontecer no ano de 2024, ainda mais se a empresa realmente seguir novamente a Suzano e aumentar o preço da sua celulose. De maneira que o preço da celulose da Suzano vai passar para $1.330 a tonelada na América do Norte e na Europa para $1.140 a tonelada. E isso já em janeiro, embora a Suzano ainda não confirmou o preço para a China. Mas desde setembro, que foi a matéria que eu mostrei, quando o preço estava em $550, a Suzano anunciou reajustes que somavam um total de $110 a tonelada. E assim esse reajuste de janeiro vai ser o quinto seguido que a companhia vai fazer. E é claro que o preço para a China precisa ser diferenciado, afinal de contas é um mercado muito mais competitivo. E de acordo com Morgan Stanley, o cálculo para os preços da China podem atingir até $650 a tonelada. E é verdade que quem acompanha o Ativo Virtual já sabe que eu trago essas informações há bastante tempo e também sobre a repercussão no mercado quando a companhia faz o aumento do preço da celulose, justamente porque isso acaba refletindo no setor. Lembrando que o setor tem sido muito prejudicado com a queda do preço da celulose, mas com grande chance de se recuperar devido a esses aumentos que a empresa está promovendo, tanto a Suzano quanto a Klabin também. A contrapartida é ver como que o mercado vai reagir em relação a esses aumentos, ou seja, se vai ter resistência aqui por parte dos mercados que compram a celulose dessas empresas. Como eu expliquei, a própria China tem um ambiente muito competitivo. Atualmente, a Suzano continua com múltiplos muito interessantes, a começar por esse PL incrivelmente descontado, ou seja, o preço dividido pelo lucro, mostrando que a empresa está realmente de graça no mercado. Lembrando que o benchmark de mercado é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então fica muito claro que realmente a capacidade de geração de lucros da Suzano está altíssima e as cotações ainda não refletem o resultado que a empresa tem. A contrapartida é que a empresa paga poucos dividendos, não é a prioridade da Suzano, o CEO da empresa já falou sobre isso, inclusive, e nos últimos 12 meses a empresa pagou apenas 2,20%, mas houve valorização de 12,48% nos últimos 12 meses. O PVP mostra que a empresa está 71% acima do seu valor patrimonial e muita parcimônia
para avaliar esses dois indicadores aqui. Já as ações da Klabin, o papo é diferente. Afinal, o PL é o dobro da Suzano, com 8,37. E novamente, não que esteja caro, mas em relação a Suzano, existe um mar de diferença em relação à capacidade de geração de lucros da companhia e também em relação às cotações. E eu estou trazendo KLBN4 justamente para antagonizar a ideia que só está barato se a cotação for baixa. Vejam que a cotação está em R$ 4,29 na data de gravação desse vídeo, porque as cotações de SUSB3 é praticamente 11 vezes o valor da cotação da Klabin. E mesmo assim, a Klabin está muito mais cara. De toda forma, a Klabin está valorizando 15,32% nos últimos 12 meses, o que é melhor do que a Suzano, mas o PVP dela mostra que ela está 116% acima do valor patrimonial dela. E o dividend yield de 5,81% com possibilidades de aumentar. Afinal de contas, a Klabin paga com base no EBITDA ajustado e não em cima do lucro líquido. E como na entrada desse vídeo já mostrei a valorização tanto da JBS quanto da Marfrig, aqui vamos nos concentrar mais em entender o setor para 2024. É claro que com a visão do Banco Santander. Afinal de contas, o ano de 2023 foi um ano desafiador, não apenas para o setor de frigoríficos, como vimos, também para o setor de celulose e vários outros setores. E aqui tem diversas razões para isso, que vão envolver macroeconomia, porque recentemente passamos por vários desafios econômicos e domésticos, como também efeitos macroeconômicos que afetaram o resultado das empresas. Obviamente porque impacta outros países que são consumidores de produtos de empresas do Brasil. E no caso específico da JBS e da Marfrig, houve deterioração nos balanços da companhia justamente por conta desses desafios que eu acabei de mencionar, mas principalmente por conta do mercado americano. Resumidamente, no caso da JBS, a empresa enfrentou impactos negativos devido ao ciclo de baixa de gado nos Estados Unidos, aumentando os custos e reduzindo a margem EBITDA da companhia de 9,6% para 5,9%. Mas o mercado não tem só dificuldades, ele também tem oportunidades pela frente no ano de 2024. É claro que o Santander traz que, na visão dele, para o ano de 2024, deverá ser outro ano desafiador para a produção de carne bovina nos Estados Unidos. Os abates devem continuar a diminuir, pois ainda não vemos sinais de retenção de gado. Isso pode levar a preços altos do gado para os próximos 2 anos em um cenário de potencial limite de repasse. Mas a JBS pode ter um trunfo, afinal de contas, é esperada aqui a normalização da oferta de frango e o forte momento da Austrália, mas que compensa a dificuldade que a empresa deve enfrentar com a US Beef. Além disso, tem uma outra boa notícia relacionada à JBS, que é justamente a possível listagem da companhia nos Estados Unidos, e ela está sendo vista aqui como transformadora, podendo marcar uma nova fase de crescimento e, obviamente, atrair uma nova base de investidores. Atualmente, as ações da companhia JBS-S3 estão cotadas em cerca de R$ 25, valorizando quase 30% nos últimos 12 meses. Porém, o PL está estratosférico de 46 vezes, justamente por conta desse achatamento dos lucros da companhia e das margens também. Exatamente como eu acabei de explicar, que é a visão do Santander. E eu já compartilhei aqui resultados da empresa, inclusive. O PVP mostra que a empresa está 32% acima do valor patrimonial dela e o dividend yield caiu, obviamente, porque a empresa está com menos lucros, e assim pagando 4,13%. Porém, é importante lembrar que em épocas de vacas gordas, a empresa chegou a pagar 9,1% em 2022 e 7,95% no ano de 2021. E no caso da Marfrig? Bem, no caso da Marfrig, a principal razão que deixa o Santander otimista é o fato que a companhia está negociando com valuation atrativo com a sua fatia na BRF ainda não precificada. Ou seja, valuation atrativo, o banco quer dizer que o valor da empresa, na sua capacidade de geração de lucros e também no seu valor patrimonial, colocando tudo isso na balança, as ações da companhia ainda não têm esse preço. Por isso que ele disse que o valuation é atrativo. Afinal, seria como comprar uma barra de ouro abaixo do preço do mercado dela. Naturalmente, minha fala é hipotética, apenas para ilustrar o que eu estou explicando a respeito do valuation. E para ficar ainda mais claro, bem, a Marfrig ela tem uma participação apenas nas ações ordinárias da BRF de mais de 33%, sendo que atualmente as ações da BRF, com BRFS3, cotadas a R$ 14,13, estão valorizando incríveis 104,78% nos últimos 12 meses, apesar do PL negativo, sendo que o valor de mercado da companhia é de R$ 23 bilhões e o valor de firma de R$ 34,69 bilhões.
Já as ações da Marfrig, com MRFG3, estão aqui cotadas a R$ 9,59, valorizando 22% nos últimos 12 meses. O PL ainda é negativo, de 4,13, mas lembrando que houve uma grande negociação dos ativos da Marfrig e que ela fez a alienação desses ativos, ou seja, ela fez a venda, por valores que vão realmente recuperar o caixa da empresa e dar fôlego a ela para fazer seus investimentos e possivelmente reverter esse cenário de prejuízo. O PVP da companhia mostra que ela está 46% acima do valor patrimonial. E quando o mercado começou a perceber isso, bem, aí as ações simplesmente decolaram. E se o ativo virtual sabia disso? Bem, aí basta você acompanhar o quadro Começando do Zero, onde eu faço a publicação de uma carteira pública do canal Começando do Zero. O propósito desse quadro aqui não é ficar trazendo vídeos constantemente, mas sim ensinar aos investidores lições que são atemporais. E assim, para quem estiver assistindo esse vídeo hoje ou daqui a 10 anos, as explicações que eu trago nessa playlist aqui com certeza ainda serão úteis. Especialmente porque o princípio dessa carteira é justamente o Value Investing. E notem que houve aqui um novo aporte nas ações da Marfrig há 6 meses atrás. Tudo sendo acompanhado nessa playlist aqui, inclusive no último vídeo eu ensino como fazer dividendos sintéticos com as ações da Marfrig. Além também de todo o resultado positivo adquirido justamente por entender como que o mercado funciona e dos estudos que eu compartilho no canal das perspectivas das empresas. Mas ainda é importante destacar um outro ponto positivo para a Marfrig, que inclui os negócios nos Estados Unidos. Afinal, a empresa demonstrou maior resiliência nos Estados Unidos e se beneficiou da venda de plantas para a Minerva. Foi justamente a explicação que eu acabei de trazer, que pode resolver o problema do PL da companhia, animando novamente o mercado para as ações da Marfrig. E aí, apesar dela já ter feito um grande movimento de alta, se isso aqui se materializar, aí sim, vamos ver realmente o potencial de valorização das ações da Marfrig. E agora vamos falar sobre o fundo imobiliário HGLG11, que essa matéria traz que o valor da cota patrimonial aumentou em 3,54%. E o entendimento aqui é porque nessa última segunda-feira, dia 18 de dezembro, os imóveis da carteira do fundo foram reavaliados pelo mercado e nessa nova avaliação trouxe uma alta de 4,11% nos valores contábeis dos ativos. E esse valor justo dos imóveis também gerou um aumento de cerca de 3,54% no valor da cota patrimonial do fundo. Naturalmente, considerando a apuração do último mês, do dia 30 de novembro de 2023, porque os fundos fazem os seus balanços de maneira mensal, justamente para fazer o pagamento dos dividendos. E nesse período, o fundo HGLG11 tinha um patrimônio líquido de 5,16 bilhões de reais, correspondendo a R$ 152,83 por cota. De todo esse valor, 4,56 bilhões de reais estavam justamente investidos em imóveis, com 387 milhões de reais aplicados em contas de outros fundos imobiliários, além de outros valores menores em CRIs e também LCIs e renda fixa, sendo que os inquilinos do fundo HGLG11 se dividem em nada menos que Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin e outros clientes. É importante ainda destacar que 67,5% da receita contratada do fundo imobiliário estava exposta justamente em contratos considerados atípicos e 32,5% estão relacionados a contratos típicos. E apenas porque temos vários novos inscritos no canal, é importante contextualizar todo mundo. Afinal, dentro do contexto de fundos imobiliários, contratos típicos, ele se refere a contratos de aluguel com duração de até 5 anos. Seguindo, claro, as leis convencionais. Já os contratos atípicos são aqueles com duração média de 10 anos ou mais, e normalmente ainda estabelecendo condições específicas ou personalizadas que se diferenciam dos contratos típicos. E é muito importante para os cotistas entender essa distinção da natureza dos acordos de aluguel para compreender a estabilidade dos rendimentos do fundo também. Atualmente, o fundo imobiliário HGLG11 está aqui cotado a R$ 160,50, com um dividend yield muito interessante de 9,15% e um PVP que mostra que o fundo está 5% acima do seu valor patrimonial. Ainda por cima, valorizando 9,38% nos últimos 12 meses, com uma liquidez média diária que dá tranquilidade para o investidor entrar e sair das cotações, cerca aqui de 11 milhões de reais. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito dessas notícias e também dessas perspectivas. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os vídeos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.